Pessoal, hoje a gente vai tratar um pouco sobre mais aplicações de lógica combinacional. Essa é a parte 1. As referências são CATS, capítulo 4, Tecnologias para a Lógica Combinacional, e no ROT, unidade 9. Os objetivos que nós vamos ter aqui hoje, eles concentram-se basicamente em explicar como funciona um multiplexador, como que nós podemos implementar um multiplexador. Claro, naturalmente vou explicar para vocês o que é um multiplexador, assim como um demultiplexador e um decodificador e um codificador. Então, na prática, é isso que nós vamos ver aqui. Tem outros itens, né, que nós vamos tratar subsequentemente num segundo módulo desse. A questão dessa primeira parte aqui de portas padrão, pacotes de gate e outras bibliotecas de células, a gente não vai tratar. Tá? Isso aqui tem uma parte muito interessante que se trata de FPGA. FPGA quer dizer Field Programmable Gate Array, que é muito utilizado, por exemplo, a gente colocar um código Verilog ou VHDL. Então a gente vai postergar essa discussão para a parte quando a gente for tratar de códigos Verilog, e aí nesse caso a gente faz uma breve introdução. Então hoje a gente vai tratar mais sobre a questão de lógica, né, convencional, multiplexadores e decodificadores. Em um outro módulo a gente segue com outra parte de Programmable Array Logic, Programmable Logic Array e ROM, que quer dizer Read-Only Memory. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós agora vamos tratar um pouco de como é que a gente faz a conexão entre portas distintas. O ponto todo que a gente faz é o seguinte: esse é um caso que ocorre muito corriqueiramente, né, quando você tem, por exemplo, uma fibra ótica. Você tem uma fibra ótica conectada em um roteador e só tem um canal. Mas você tem, né, o switch, né, às vezes o pessoal chama de switch, né, você tem aquela switch, né, que você recebe vários sinais, né, várias linhas vindas de distintos computadores chegando e elas são multiplexadas. Em outras palavras, o que a gente faz é o seguinte: a gente segue uma ordem, uma sequência para poder amostrar o sinal em cada uma dessas linhas e colocar na linha que a gente vai mandar. Por exemplo, na fibra ótica, né, que a gente provavelmente deve estar usando agora, ou alguns de nós vai estar usando para poder fazer qualquer comunicação via internet. E aí, do outro lado, né, num outro prédio, numa outra unidade, você tem um outro roteador com um demultiplexador. O que ele faz é selecionar cada um dos pacotes que vão chegando e direcionando para a linha específica, tá certo? Então, basicamente é isso. Rotear de para muitos, né, muitas entradas, né, para uma única saída é um multiplexador. E rotear uma única entrada para muitas saídas é um demultiplexador, certo? Então, como que a gente faz isso, né? Aqui é um exemplo, por exemplo, de como que a gente pode fazer, né, uma espécie de uma multiplexação onde eu tenho entradas A e B e saídas Y e Z, ou seja, eu tenho a opção de rotear entradas A e B para quaisquer situações Y e Z. Então, isso é um caso que a gente utiliza o tempo inteiro e essa é a forma como que ele é implementada via de regra. Assim que a gente faz um roteador, né? Tem uma outra simbologia que a gente utiliza, né? Por exemplo, você pode representar dessa forma e você pode, por exemplo, fazer uso, né? Combinar várias entradas em outras de forma que a gente consiga, naturalmente, assume-se que a gente tenha vários níveis hierárquicos para que a gente possa, por exemplo, jogar esse tipo de sinal e aí fazer um demultiplexador, o resultado. Por exemplo, no caso aqui, a gente pode pensar numa soma, né? Numa soma do número A com o número B, e aí você pode colocar um multiplexador, né? Coloca um termo de cada vez. É uma possibilidade que é colocada, né? Como que isso é implementado? Assim, a equação que descreve o funcionamento de um multiplexador, né, é essa que aqui está. Z vai ser igual a barra I 0 ou A I 1, ou seja, Z vai ser sempre
endereçada pelo valor de A. A é como se fosse um controle ou um endereço. Então eu já quero motivar vocês a pensar nesse controle como um endereço, porque a organização de memória, seja ela ROM ou qualquer outra, ela é dada dessa natureza. Então essa é a equação booleana que a gente utiliza para, por exemplo, selecionar qual das duas entradas I0 ou I1 vai sair na Z. Esse conceito pode ser expandido, por exemplo, para um multiplexador de 4 entradas e uma saída, e necessariamente você terá de ter duas entradas de controle, ou seja, eu tenho 4 possíveis endereços, ou seja, 2 elevado a n, onde n é o número de entradas de controle, e com n entradas de controle eu consigo acessar 2 elevado a n endereços, né? Por exemplo, no caso de 8 para 1, e assim sucessivamente, com n entradas de controle e 2 elevado a n linhas de dados. Essa é uma forma. Isso aqui é uma forma que a gente pode, por exemplo, né, num diagrama lógico de um multiplexador de 8 para 1, explicitar aquela equação que a gente tinha colocado anteriormente, né? Deixa eu voltar só para que vocês se lembrem. Esse tipo aqui, esse aqui no caso não é de 8 para 1, esse é de 4 para 1, mas você pode fazer o caso de 8 para 1. Então você tem A barra B barra C barra I0, A barra B barra C I1 e por aí vai. Naturalmente, isso aqui não é muito prático, né? Porque você está pensando em colocar uma porta ou de 8 entradas, é um negócio que é um pouco mais complexo, né? Então, é mais um diagrama lógico, uma representação esquemática. Então, o conceito básico é esse, né? Você tem 2 elevado a n linhas de dado com n entradas de controle, né? O que se chama select. Em volta e meia é utilizado S, né? S0, S1. Eu gosto mais de pensar em termos de endereço, mas não tem problema. E uma saída. Então, basicamente é isso que se faz, né? A gente usa um multiplexador para conectar 2 elevado a n pontos a um único ponto. Por isso que eu trago sempre a ideia de você ter uma switch, né? Que a gente chama corriqueiramente de switch, né? E, você tem n entradas no switch, né? E uma saída apenas, né? Que vai ser a saída que vai conectar com uma fibra ótica ou por aí vai. Então aqui são as formas que a gente pode representar, né? No caso aqui é uma entrada, né? Que você tem 2 entradas e uma saída, e aqui a gente teria uma outra forma de representar, por exemplo, essa tabela verdade que aqui está, né? É uma outra forma da gente representar. Então, aqui, repetindo, né, aqui são as equações que nós temos do 2 para 1, essa que a gente viu anteriormente, do 4 para 1, do 8 para 1, e a equação geral é essa que aqui está, tá certo? É aqui que a gente coloca onde aqui a gente retoma aquela notação de minterm, né? Onde M subíndice K é o minterm específico que a gente quiser, e I subíndice K é a linha que a gente está tratando. Então, essa é a forma geral da gente poder representar um multiplexador. Então, como que a gente pode representar esses multiplexadores no nível de portas lógicas? Então, o que a gente faz, por exemplo, né, relembrando a forma que a gente organiza, vocês, relembrando a equação anterior, você tem essa lógica, né, de colocar a linha de dado, vamos chamar assim, indicada por I, subíndice seja lá qual for o elemento que a gente estiver tratando, é a linha de controle pelos literais A, B e C. Então, por exemplo, aqui a gente só coloca essa forma aqui, faz uma conversão apenas para portas NAND, e da mesma forma o multiplexador de 4 para 1, onde aqui A, B são as entradas de controle e subíndice 0 até 3 nos dá as linhas de dado, né? Eu já estou chamando assim. Então, dessa forma, a gente tem um multiplexador 4 por 1, pega 4 linhas de dado e coloca numa única entrada. O problema é que vocês começam a perceber que aqui nós já temos 4 entradas. Isso começa a ser um problema. Então, como que a gente trata esse problema para ir além de 4? A gente faz o que se chama cascata de multiplexadores. Nesse caso, o que a gente está fazendo é colocar 2 multiplexadores de 4
para 1, certo? Em paralelo, e depois com a saída combinar esses dois em um multiplexador de 2 para 1. Dessa forma, né, com os literais ABC, a gente pode controlar qualquer uma dessas linhas de dado que aqui está, né? A outra forma alternativa, por exemplo, seria essa que está aqui do lado direito, né, mas isso aqui não deve causar nenhuma alteração significativa, né, no número de transistores. Então, de uma forma geral, né, você pode, além de endereçar linhas com multiplexadores, a gente pode também fazer uma função de N variáveis, tá certo? As variáveis podem ser, na realidade, as entradas de controle. E aí você coloca um sinal na linha de dado e, em essência, o que a gente está construindo com isso daqui é uma lookup table, né? Uma tabela que você olha. Ou seja, por exemplo, se eu colocar ABC, A barra, B barra, C barra, eu vou ter a linha 0, vai ter 1 aqui. Está aqui o minterm correspondente. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos o minterm número 2, que seria correspondente, então, por exemplo, ao A barra, B, C barra, e assim sucessivamente. Então, é uma forma bastante interessante da gente construir uma tabela verdade, né? Porque você já tem um multiplexador. Você tem as linhas de controle e basta colocar o valor da função nas linhas de dados. Então, é uma forma bem atraente, bem fácil da gente construir, certo? Então, de uma forma geral, né, aqui estão todos os termos aqui que a gente tem, né, de forma que essa aqui seria a expressão geral, né, para a função z, né, seja lá do que é que a gente quiser escrever, né? Então aqui a função z é essa que aqui está, mas se eu quiser implementar a função f, é essa que aqui está, certo? Esse multiplexador de 2 elevado a n menos 1 para 1, certo? Ele pode implementar qualquer função de n variáveis. Ou seja, a gente utiliza n-1 variável como entrada de controle e coloca as entradas de dado, né, as linhas de dado, com o valor da última variável ou o complemento dela. O que é que a gente está tentando fazer aqui? O que a gente está tentando fazer nesse caso, utilizar, por exemplo, um multiplexador menor. Aqui no caso, antes eu tinha 2 elevado a n como n igual a 3, naquele caso da função anterior, n igual a 3, ou seja, a gente tinha um multiplexador de 8 para 1. A ideia aqui é que eu possa executar essa mesma função que aqui está com um multiplexador que na realidade é de 4, ou seja, 4 para 1, ou seja, n igual a 3 menos 1, a gente tem 2 elevado a 2. Dessa forma, a gente precisaria apenas de 3 menos 1, duas variáveis, para poder fazer as entradas de controle. E a última linha de dado, né, que a gente poderia ter, por exemplo, nesse caso, o C barra, a gente coloca na linha de dado. Então, é uma forma da gente, por exemplo, reescrever esta função que aqui está com esses minterms 0, 2, 6 e 7, utilizando um multiplexador de 4 para 1. Então, vamos dar só uma examinada quando é que a gente pode fazer isso aqui. Então, quando a gente seleciona os termos, por exemplo, aqui estão todos os minterms que nós temos, tá certo? Aqui o 0, o 2, o 6 e o 7. Então, o que é que a gente vai procurar para poder fazer isso? A gente vai procurar aqueles casos onde você tem, por exemplo, você agrupa, né, uma espécie de fatoração, onde você tem esses dois termos, e aqui no caso o C, basicamente é a linha de dados. Na verdade, não C, e sim o C barra. Porque quando C é igual a 0, F é igual a 1, e quando C é igual a 1, F é igual a 0. Então, basta eu colocar o C barra. Da mesma forma, nessa outra linha que aqui está, a gente também pode simplificar dessa forma. Por isso que, nessa segunda linha que aqui está, por isso que a gente coloca, né, esses elementos dessa forma, e essa é uma forma, digamos, mais fácil ou mais compacta de representar, certo? Ou seja, aqui temos esse primeiro agrupamento, depois olhando esse segundo agrupamento, a gente verifica que o C, ele o papel do C, né, na verdade, quando a gente está fatorando, é simplesmente identificar essa possibilidade, tá vendo? Eles já estavam aqui, então a única coisa que a gente fez foi fatorar o C barra, isso que a gente fez.
No outro caso, né, esse aqui a gente não consegue, ainda que o C barra fosse estivesse lá nessa equação, né, a gente não tem a possibilidade de fatorar e o valor dele é igual a zero, por isso que entra na função como sendo igual a zero. E o AB, e o AB nesse último caso, que é esse último termo, aqui está ele. Então, percebam que essas aqui são as 4 linhas que nós temos de colocar, certo? Onde, nesse caso, o valor do dado é o 1, nesse caso, o valor do dado é 0, e nesses dois casos aqui o valor do dado é C barra. Então percebam que o que a gente fez foi basicamente isso, né? Agrupar o C como esse último termo para poder exprimir aquela equação daquela forma, certo? Aqui a gente tem um outro caso, por exemplo, né? Aqui é um outro caso um pouquinho diferente. Deixa eu ver qual é a diferença desse caso aqui. Nesse caso aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte: em vez de pegarmos A e B, agruparmos A e B, é o mesmo caso, tá? Mas em vez de agruparmos o A e B e fatorarmos o C, o que a gente vai fazer vai ser diferente. A gente vai pegar o A e o C e vai fatorar o B, tá certo? Então o que a gente faz? Você pega aqui o A barra C barra, A barra C, A C barra e AC. Dessa forma, a gente consegue identificar quais são os casos que nos permitem fazer essa fatoração que aqui está. Então, gente, o processo, ele basicamente passa por fatorarmos os termos e identificarmos aquele termo que foi fatorado, se a gente pode colocar ele numa linha de dados. É isso que a gente faz. E nesse caso aqui, percebam que aí entra a função B, nesse caso que aqui está, certo? Né? Essa é a forma que a gente constrói isso. Ou seja, generalização ela é feita dessa forma, certo? Você tem n-1 variáveis de controle do multiplexador, certo? Aí tem uma outra que a gente seleciona, que é de dados, tá? E a função é essa que aqui está, que a gente vai seleciona essa função para poder ligar na linha de dados, para poder executar aquela expressão, certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, agora um outro multiplexador nesse caso, né, uma outra função lógica, né, que a gente queira colocar, né, que a gente utilizaria um multiplexador de 8 para 1, a gente pode escolher A, B e C como variáveis de controle, certo? E fatorar o D, e dessa forma identificar quais são as condições nas quais a gente vai poder colocar o devido endereçamento, né? O devido dado em cada uma dessas linhas de dado. Então, por exemplo, o primeiro termo aqui, como vocês podem perceber, ele é 1. Aí você olha o segundo minterm, né? O minterm M em subíndice 1. Ele aqui no caso é 1, mas então o que eu coloco aqui? Eu venho e coloco D, certo? Porque quando for 0 eu estou endereçando a de cima. E assim sucessivamente. Nesse outro caso aqui a gente está pegando o caso do midterm igual a 2, tá certo? Aqui está ele fica sendo como 0. Aqui o midterm igual a 3. E aqui nesse caso ele entra também o midterm como sendo o valor, e nesse caso entra com valor igual a 1, tá certo? E assim sucessivamente até completarmos toda essa função. Então isso era o que eu tinha para vocês sobre multiplexadores. O que nós vamos fazer agora? Esse aqui é um exercício para vocês colocarem, que seria escrever essa expressão, né, com f igual a b barra c d barra, ou a, b, c barra, com um multiplexador de 4 para 1 com o menor número de gates. Então essa é uma atividade aí para vocês forçarem aí o entendimento. Agora vamos falar um pouco sobre demultiplexadores e decodificadores, né? Aqui agora o caminho é o inverso. A gente tem uma única linha de dado, continuamos com com n entradas de controle e 2 elevado a n saída. Então, se antes eu chamava as entradas, as linhas de dado de I subíndice n, agora eu vou chamar de O de output subíndice K, né? O subíndice K, e antes era I subíndice K, então agora a gente muda e chama de
O, subíndice K. E as entradas de controle, né, o select, né, ela representa para qual saída que eu vou jogar aquele sinal de entrada. Tá? E a linha, né, de entrada geralmente pode ser o enable, o gate. Em outras palavras, eu posso optar por não colocar nada. Certo? Posso colocar uma forma usual de se colocar. Dessa forma, nós temos as seguintes expressões. Expressão para o decodificador de 1 para 2, de 2 para 4 e de 3 para 8. Aqui são as formas como a gente coloca essas possíveis configurações para que a gente coloque o sinal que a gente deseja na saída. A forma da gente implementar é essa que aqui está. Né? Então, por exemplo, você coloca G, o sinal de gate, né? E aí, dessa forma, dependendo do sinal de select, por exemplo, se eu coloco select igual a 0, eu vou estar selecionando essa parte de cima e o gate, né, ele vai habilitar ou não, uma forma de você entender, ou colocar o dado nessa saída 0, certo? E outra coisa que a gente pode fazer também é usar um G barra, que ativa essa linha quando o G ele é negativo, tá certo? Não se esqueçam de olhar aqui essas inversões. E assim, da mesma forma, né, o decodificador de 2 para 4, certo? É outra forma de colocarmos. Então, como uma lógica de propósito geral, o que é que nós temos agora? A gente tem um decodificador de n para 2 elevado a n. Você pode implementar qualquer função de n variáveis. Agora, as variáveis, de maneira análoga, elas são utilizadas como entradas de controle. Tá certo? O que faz com que a gente coloque ela no valor 1 e os minterms apropriados serão somados para poder formar, né, essa função. Então, o demultiplexador, o que ele faz? Ele gera um minterm respectivo baseado nos sinais de controles. É por isso que se chama de decodificador, tá certo? Então, baseado nesse caso aqui, ele vai me jogar o sinal que lá está. Certo? Então, como que a gente vê isso na prática? Então, imagine, por exemplo, que a gente tem estas funções que queiramos representar. Tá? Isso aqui é uma forma prática de como que a gente representa. Então, não sei se ficou claro. O que a gente tinha, talvez fique um pouco confuso quando a gente olha, por quê? Porque o gate, ele habilita, certo? Aí vocês vão perguntar, poxa, mas eu não estou escrevendo nenhuma função aqui. Eu não estou escrevendo nenhuma função porque a única coisa que eu estou fazendo é o seguinte: esses minterms estarão, qualquer um deles estará habilitado dependendo do endereço ou dos bit selects que eu tiver colocado, sendo que ele estará habilitado, e por isso que chama de gate, né, de enable, quando esse sinal for igual a 1, senão aquele minterm não será. Mas ainda esse é um primeiro passo para poder gerar a função de n variáveis. O segundo passo é a gente agora selecionar, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos estes minterms, ou seja, o F1 vai ser, então, na realidade, a soma de quais minterms? Ele vai pegar esse minterm que aqui está, certo? Esse que está aqui, e assim sucessivamente. Então, de forma gráfica, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse caso aqui, o minterm 3, o minterm 5 e o minterm 15, para poder fazer essa equação. Então, o resultado de F1 é essa função que aqui está. Agora, a gente pode, por exemplo, pegar o F2, certo? E podemos colocar também o F3. Então, é uma forma bem interessante, bem compacta, da gente poder colocar várias funções a partir de um único multiplexador. Nesse caso, de um demultiplexador. Né? E aqui, observem que interessante que a gente utilizou De Morgan para poder explicitar essa função que aqui está. Certo? Então, foi uma forma que a gente fez. De forma análoga, né, aquela mesma questão, você pode implementar um multiplexador, um demultiplexador, através da cascata de um ou mais, certo? Ou dois ou mais, né? Quer dizer, sempre tem uma potência de 2, né? Então, nesse caso, a potência de 2 mais 1, né? Porque você tem que depois ter um outro para poder canalizar. Então, esse aqui é um caso de um decodificador de 532. Então, como você pode construir? Pode pegar um de 2 para 4, que é esse primeiro que aqui está,
e mais 4 de 3 para 8. E dessa forma, a gente pode fazer a parte de demultiplexação. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre multiplexadores e demultiplexadores ou decodificadores. Obrigado pela atenção de vocês.